Bom dia na paz, amados. Prazer em estarmos aqui nessa manhã abençoada, de volta com mesa de debates, aonde pode gerar em mim e em você um crescimento com as respostas dos nossos palestrantes, que têm informações importantíssimas e vai desfazer essa dúvida que porventura você tenha. Então tenha certeza que o nosso Deus, através deste momento, vai trazer informações importantes para todos nós. Já estamos recebendo aqui os nossos palestrantes, pastor Assis Geroni, Tânia Luz, pastor Gibson Santos e o superintendente da nossa EBD, pastor Jânio Tax, que está aqui também conosco. Ele é o líder desse trabalho e tem sido uma bênção para todos nós. Sem mais delongas, amados, já queremos dar prosseguimento a essa pauta tão importante e já queremos receber aqui o pastor Assis Geroni, já com uma pergunta, pastor Assis. Tudo bem? Prazer poder recebê-lo aqui. Nós não vamos gastar tempo apresentando eles, porque o tempo nosso é exíguo, entendeu? E tem muita gente já querendo almoçar, pastor Jânio. Mas aguenta aí, porque vai valer a pena esse bate-papo, essa interação aqui com os nossos palestrantes. Pastor Assis Geroni, temos uma pergunta aqui interessante, direcionada ao senhor. Se Jesus é o rei e o seu reino foi estabelecido, por que falamos no reino de Deus e não no reino de Jesus? Porque Jesus é Deus também. É simples a questão. A gente precisa entender que o reino de Deus, ele expressa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o reino do Deus em sua triunidade, né? Então, quando diz o reino de Deus chegou, é o Jesus que está anunciando que o reino chegou, porque ele chegou como rei. O reino está estabelecido porque ele veio. É de Deus e Cristo está inserido, como o Espírito está inserido. A Tânia, na palestra dela ontem, falou do papel do Espírito nisso tudo. Então, o reino de Deus está implantado por meio de Cristo, ele pertence ao reino de Deus. Agora, a nomenclatura, a gente pode entender as diferenças. Por exemplo, Marcos e Lucas preferem a expressão reino de Deus. Mateus prefere a expressão reino dos céus. Porque, ontem eu falei, Mateus escreve para os judeus. Não se usava comumente o termo Deus. Então ele vai escrever reino dos céus. É diferente uma coisa da outra? Não. Então a gente poderia dizer o reino de Jesus, o reino do seu Cristo, como diz Apocalipse. É a mesma coisa, dizendo de formas diferentes o mesmo fato, uma mesma realidade. É o reino de Deus em qual Cristo está presente, o Espírito está presente, o Pai está presente. Maravilha. Vale uma linda salva de palmas? Isso. Seguindo, pastor Assis, mais uma pergunta para o senhor. Se Jesus é o Filho do homem, conforme Mateus 16:13, como pode ser o Filho de Deus? O correto não seria o Filho de Deus? Bem, uma coisa não exclui a outra. Ele é tanto filho do homem, não naquela perspectiva apenas que eu tentei tirar ontem na minha palestra, de dizer que isso remete simplesmente a uma questão de humildade, ou apenas de que ele veio só como homem, mas o filho do homem, dentro do conceito teológico apresentado no Antigo Testamento, e o de Daniel, que foi o texto que nós lemos. Então é um filho do homem, ele nasceu como homem, mas ele tem um caráter especial, como diz Daniel. Então ele é filho do homem, tanto quanto é filho de Deus. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Uma coisa não exclui a outra, é em Jesus. Como entender isso racionalmente? Não tenho a mínima ideia. Não dá para entender essa questão da humanidade, da deidade de Jesus. E é por isso que as expressões, elas manifestam essa identidade dupla, homem e Deus ao mesmo tempo, plenamente homem, plenamente Deus. Maravilha, boa informação, boa resposta. Eu tenho certeza que tirou a sua dúvida. Pastor Gibson, estamos felizes em poder tê-lo aqui também na nossa mesa de debate. Uma pergunta para o senhor: se a liderança cristã é diferente da liderança secular, como poderei inspirar os meus liderados na liderança cristã?
cristã, de fato, é diferente da liderança secular. Certo. Ela possui semelhanças, mas as semelhanças são totalmente superficiais. Porque o objeto, vamos dizer assim, o objeto de trabalho dessas lideranças são diferentes. Uma visa, de fato, o resultado. E quando a gente fala de visar o resultado, a gente não está aqui demonizando o resultado. Até porque no reino dos céus, no reino do Filho de Deus ou no reino de Deus, nós também visamos o resultado. Mas o nosso objetivo, o foco do nosso resultado é glorificar a Deus. Certo. E nós não glorificamos a Deus de qualquer forma. Então, como é que eu posso inspirar pessoas numa liderança cristã? Foi o que foi afirmado ontem, refletindo a vida do Filho de Deus. Uma liderança cristocêntrica, uma liderança firmada em Jesus, ela reflete a vida de Jesus. Ela transmite a vida de Jesus, ela transmite os princípios elaborados por Jesus. Então, para inspirar pessoas no cristianismo, nós precisamos refletir Cristo. O foco é refletir Cristo. O foco é refletir Cristo. E sobre as habilidades que compartilhadas do mundo secular com a liderança cristã, existem algumas. Por exemplo, a gente chama de espírito de equipe no campo da gestão e da administração. Certo. Na gestão comercial, o espírito de equipe é aquele pensamento de agrupamento onde nós temos um foco para realizar e trazer resultados. O que de maneira semelhante acontece no Evangelho? Comunhão. A comunhão deve ser preservada na liderança cristã. A comunhão, ela equaliza as diferenças. A comunhão centrada em Jesus, ela diminui as inadequações daqueles que participam da liderança. E a comunhão, ela compartilha uma visão que é importante para a liderança cristã. Todos no reino têm dons, todos no reino são úteis, todos no reino podem fazer alguma coisa para lançar a semente mais longe. Então é um modo de compartilhar habilidades externas do mundo secular com coisas que compartilham o reino de Deus através do que nós estamos vendo na liderança cristã. Maravilha. Mais uma pergunta, pastor Gibson. Como pode ter uma igreja próspera e crescente ou em desenvolvimento sem pensar em finanças, que está atrelado a recursos e estratégias seculares fundamentais para o crescimento? Eu penso que o setor de finanças na eclesiologia, na igreja, ela passa por uma boa gestão financeira e administrativa. Os pastores hoje em dia na modernidade, eles são exigidos a terem competências espirituais, mas também competências administrativas. Não é possível gerir uma estrutura como essa que nós estamos vendo sem o processo decisório nas finanças. É necessário um bom gestor, um bom administrador. E é até aconselhável que os pastores presidentes de igreja se cerquem de profissionais dessa área. Dito isso, nós precisamos pensar na natureza da igreja. A igreja em sua natureza, ela depende de um único fator para existir. Porque se nós dissermos que a existência da igreja depende da estrutura para existir, nós estamos falhando em interpretar a Bíblia. Então a gente precisa pontuar cada coisa em seu devido lugar. Existe a importância da administração eclesiástica. Eu sou formado em administração eclesiástica. Eu sei onde começa as junções financeiras de uma igreja, os relatórios, os processos decisórios. Mas eu entendo que isso dá saúde à igreja, mas a existência da igreja não depende necessariamente, exigentemente, da vida financeira. Vamos supor que numa tragédia como a Ucrânia, Rio Grande do Sul, mas eu gostaria de focar agora na Ucrânia, porque nós tivemos inclusive uma atividade da SPB, onde os líderes ucranianos vieram ao Brasil. E em um dos relatos desse líder ucraniano, o Anatoly, que é o secretário da Sociedade Bíblica na Ucrânia, ele disse que as igrejas foram bombardeadas. E ele disse que em 10 ou 15 anos é que será possível reaver recursos para construir essas igrejas. Se a mentalidade da igreja depende apenas da área financeira, então os irmãos vão aguardar construir um prédio daqui a 10 a 15 anos para se congregar de novo? Foi o que ele respondeu para a gente. Mas o evangelho e a igreja continuam firmes. Então aqui eu quero valorizar a dependência financeira e da gestão administrativa, mas a prioridade, a valoração está na natureza da igreja. Os irmãos entenderam? Esse é o caminho. Esta é a intenção do debate, da mesa de debate do Semana Teológica, para que você saia aqui esclarecido, sem dúvidas. Os nossos pastores estão aqui abalizados e preparados para abençoar a nossa vida com ricos conhecimentos. Nossa irmã Tânia, estamos muito felizes também de recebê-la aqui em nossa mesa de debate. Temos uma pergunta para ti. Quando coloco Cristo no centro da minha vida,
tenho a garantia de salvação e posso me considerar uma pessoa salva? Ele é o centro, ele sendo o centro, a garantia da salvação é sem dúvida. Agora, existe um processo em que você precisa fazer acontecer Cristo em você. E aí é onde entra a nossa parte, porque a parte de salvação já foi feita. Cristo já conquistou. Mas o processo, o caminho depende de nós. E o caminho que você precisa escolher não é só colocar, eu coloquei Cristo no centro e acabou. Não, a gente precisa de fato produzir frutos. E esses frutos que glorificam a Deus. Esse é o nosso objetivo, de fé. Maravilha. Mais uma pergunta, pastora Tânia. Por que falamos tanto da cruz? Se ela foi um instrumento de tortura e castigo, qual a ligação da cruz com a salvação? Ter uma cruz não significa idolatria? Gente, a cruz, na verdade, ela é, para nós cristãos, ela é a redenção. Ela é a nossa bandeira de sucesso em Cristo, né? Da ressurreição do Senhor. Quando olhamos para a cruz, não olhamos um Cristo crucificado. Quando olhamos para a cruz, Ele não está lá, Ele ressuscitou. Essa é a dinâmica. E quando você tem a representatividade numa cruz, seja num item, né, num anel, num brinco, numa corrente, que seja, você só está fazendo menção a um símbolo para você e para as pessoas que veem que você crê em Cristo Jesus ressuscitado. Só isso. Nada mais. A idolatria não... Ela teria se você estivesse usando a cruz como uma referência para se conectar com Cristo. E aí não é isso. É interessante a resposta que a irmã Tânia deu, porque me fez lembrar de algo muito importante que acontece no Brasil, ou que aconteceu historicamente no Brasil. No Brasil Império, o catolicismo ainda imperava de forma predominante no Brasil. E as igrejas protestantes, né, elas começaram a vir ao Brasil para cuidar realmente de seus imigrantes. E foi proibida, né, a utilização da cruz como símbolo da igreja protestante evangélica. E parece que isso ficou no imaginário da igreja evangélica brasileira. E isso coopera para que o símbolo da cruz, ele seja abjeto a algumas igrejas. Você percebe que a maioria das igrejas protestantes, né, incluindo até a Assembleia de Deus, não utilizam a cruz. De um outro lado, eu concordo com a historicidade de que a cruz é um objeto de maldição, como sempre foi a origem dela, né? De castigo, condenatório, repressivo. Mas há um detalhe, Jesus Cristo, a sua obra, ressignificou a figura da cruz. Aí a gente pode celebrar a cruz como um movimento e símbolo do poder de Jesus Cristo e sua obra. Gostaria de trazer uma contribuição. Tem um tempo já que eu tenho pesquisado sobre as igrejas fora do Brasil, do mundo inteiro. E aí eu vi um missionário, me foge de memória agora o nome dele, ele diz o seguinte, que nessas igrejas que não são brasileiras e de culturas bastante diferentes da nossa, não ocidental, precisaria ter uma cruz, pastor Assir, para identificar o cristianismo. Se você não colocar nada na fachada, você não traz a mensagem que é o cristianismo. Então, para nós, muito bem colocado pelos irmãos, e agora por último pelo pastor Gibson, é uma questão cultural. Por que não temos? Se temos, ela está vazia, não tem ninguém lá. Obrigado. Maravilha. Em cima, linkado com as perguntas que foram feitas para a nossa irmã Tânia, eu quero deixar em aberto para os nossos palestrantes desenvolver uma linha de raciocínio de interpretação. Chegou uma pergunta para nós aqui, o seguinte: estamos na conferência Centralidade de Cristo. O que os palestrantes têm a dizer? Uma vez salvo, salvo para sempre. Fica com o doutor. Gente, a gente não veio falar aqui sobre as questões assim, entendeu? Gente, Complexas. essa é uma vamos entender aqui confessionalmente, né? Você tem uma perspectiva calvinista que diz o seguinte: Deus já escolheu, o que Ele escolheu está decidido, o salvo foi predestinado e nada vai mudar isso, né? Então, um salvo não perde a salvação. É uma perspectiva calvinista. Uma perspectiva batista, ela meio que se aproxima desse conceito, e essa expressão é uma expressão tipicamente batista, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, dentro da teologia batista também não se acredita que é possível perder a salvação. Agora vamos lá, vamos para o outro lado.
Historicamente, o movimento pentecostal ingenuamente e popularmente, ele tem, eu vou lembrar aqui coisas da minha infância, tá? Eu não estou dizendo que é a doutrina oficial, mas é a prática comum do povo. É aquele negócio assim, você está na igreja, então você se santificou, você participou da ceia, glória a Deus, você está salvo. Aí você chegou ali fora e cometeu um erro, cometeu um pecado, mentiu. Deus já tirou o teu nome do livro da vida. Ah, então me perdoa, Jesus. Pronto, o teu nome está escrito no livro da vida. Aí pecou na esquina de novo, arrancou o seu nome. Sabe aquele negócio que está salvo, não está, está salvo, não está, está salvo, não está. Então veja, nós temos opostos, eu coloco como opostos, tá? A perspectiva teológica pentecostal arminiana, na verdade, ela não é assim. O arminianismo, ele acredita na possibilidade da perda da salvação em situações bem específicas, as situações que a própria Bíblia apresenta, que tem a ver com a blasfêmia do Espírito Santo, ok? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Existem algumas opções, mas eu acho que as mais coerentes, e se, por favor, pastor, se não for isso que a igreja pensa, pode vir, mas tem a ver com atribuir, rejeitar a obra de Cristo, porque o Espírito Santo veio primordialmente para convencer, a Tânia falou isso, apontar para Cristo. Então, se eu rejeito esse convencimento do Espírito, eu estou rejeitando a Cristo, eu não tenho a salvação. Acabou. Ou atribuir a Satanás aquilo que é Deus, a obra do próprio Deus que está em ação. Então, isso é uma possibilidade. Ou a possibilidade de Hebreus 6, que é a possibilidade de apostasia. O que é apostatar? É repudiar a cruz, é repudiar a obra de Cristo, dizer isso não tem mais importância para a minha vida. Então, Hebreus 6 diz que isso é possível. Pedro, eu não lembro se é a primeira ou segunda carta, capítulo 2, diz que alguns renegaram a Cristo nosso Senhor. Eles foram salvos, eles estavam na igreja, mas renegaram. Então a Bíblia apresenta algumas possibilidades de perda de salvação: apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo, que representa rejeitar a obra de Cristo. Nesses casos, a perda de salvação. É claro que o cristão que peca, ele automaticamente precisa passar pela contrição, pelo arrependimento, falar: Senhor, eu dependo da tua graça, tá? Eu dependo do teu favor, eu dependo do teu perdão. Mas é entender que em Cristo, e aí é o quinto ponto do arminianismo, nós temos segurança. Quem nos salvou foi Jesus. Quem tomou a decisão de salvar é Jesus. A quem pertence o direito de salvar é Jesus. Por isso eu estou seguro em Cristo. E ainda que eu possa, por vezes, resvalar, possa fraquejar, possa duvidar, eu estou seguro nas mãos daquele que me salvou. Aí eu não perco a minha salvação. Eu estou seguro em Cristo. Maravilha, vale uma linda salva de palmas? Muito boa e esclarecedora essa resposta. Glória a Deus. Pastor Gibson, lendo o que Paulo diz em Efésios 4, 11 a 16, percebemos que existem as funções bem separadas no ministério, de acordo com o chamado de cada um. Como um líder cristão deve fazer a escolha dos seus auxiliares de forma técnica ou espiritual, ou as duas? É quase um artigo para você responder aí. Eu pensei que as perguntas difíceis só ficassem com os doutores, né? Vamos tentar. Irmãos, os vieses, os canais técnicos e espirituais, eles são válidos. Todos os dois são válidos na escolha de agentes para a liderança cristã. Mas existe uma ordem de valoração, eu vou insistir nisso. E Efésios, capítulo 5, indica que existe uma ordem de valoração. Existe um chamado divino, primeiramente. Existe um chamado universal à salvação. Todos esses são chamados independente da sua qualificação. Na verdade, há uma só qualificação para o chamado universal: somos pecadores e precisamos de Cristo. Esse é o primeiro chamado. Mas o chamado específico, que é o que o apóstolo Paulo vai atuar e trabalhar, ele precisa de qualificações. Qualificações descritivas. Por exemplo, se a gente observar
a carta de Paulo a Timóteo, as duas cartas, existem ponderações de Paulo sobre a qualificação para o diaconato, a qualificação para o presbitério. Precisa ser casado com uma só mulher, precisa ter uma postura não dada ao vinho. Podemos chamar isso de qualificações específicas, requisitos técnicos específicos. Mas existem qualificações espirituais que elas devem ser submetidas ao gerente e gestor da igreja, que é o Espírito Santo. Algo que eu sinto muita falta hoje. Nós priorizamos muito as coisas. Eu não estou tirando a dignidade dessas formações. Eu preciso colocar em uma ordem de valoração. Muitas vezes convidamos pessoas extremamente qualificadas, mas desqualificadas espiritualmente. Ora, nós vamos atuar com um corpo espiritual, a comunidade da fé, onde os requisitos técnicos, eles não são suficientes para isso, fazem parte desse currículo, desse requisito, mas a decisão espiritual, o discernimento espiritual sobre o testemunho salvífico da pessoa, sobre a qualidade de relacionamento que ela possui com Deus, sobre o que ela entende da natureza da igreja, sobre o que ela entende que é servir pessoas, só o Espírito Santo, que é gestor da igreja, pode auxiliar o pastor da igreja a discernir isso. Por exemplo, a igreja de Atos, quando convida o substituto apostolar, né? Paulo e Barnabé também são separados, a igreja reconhece aquele homem. Mas quem elege ele como apóstolo e substituto é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz: apartai-me. O Espírito Santo diz: apartai-me a Paulo e Barnabé. Eu acho que o que é prioritário na escolha da liderança é se submeter à vontade do Espírito Santo. Aí é uma outra etapa. Como vamos nos submeter ao Espírito Santo? Através da oração? Através de um conclave onde todos de fato priorizem o tempo de pedir ao Espírito Santo se os homens que estão sendo apresentados são qualificados para essa obra. Então se exige mais da dependência do Espírito Santo do que das qualificações técnicas. Maravilha. Pastor Jairo, eu gostaria também de fazer uma... Eu vou fazer um pouquinho o seu papel aqui, se me permitir. À vontade. Gostaria de fazer uma pergunta para os três. Que Tá bom, isso, mesmo? irmão? Que Os três. isso? Para que Os isso? três. Tem uma pergunta muito boa do professor, inclusive é professor até circular, né, professor da IBD, o irmão César. Ele pergunta: aonde aprender a centralidade de Cristo? A resposta pode ser rápida também pode ser bem explicada para que os irmãos entendam. Aonde aprender a centralidade de Cristo? No nosso chamado. Se nós quando devemos nos envolver 100% ou não. Mas vocês estão percebendo para onde que estou levando a pergunta, né? Quando que nós temos que tomar a decisão? Que vamos nos envolver 100% no ministério, 30%, 50%, 100%. Aonde buscar essa orientação? Com os pais? Com Deus? Eu acho que é um conjunto de obra aí, né? É uma coisa bastante complexa, individual de cada um. Mas eu creio que, com a permissão do nosso pastor, eu quero abordar, pastor Edivaldo, né? De repente nós podemos ajudar alguém que possa precisar de uma orientação. Eu até disse para vocês, de vocês três, né, ontem, que eu fui, não falar de mim mesmo, o negócio que eu falei é cuidar para não falar de si mesmo, né? Mas eu fui chamado para o ministério integralmente com 21 anos de idade. Com 21. Fiquei até o ano 2010. E aparentemente a gente percebe que parece que você teve um prejuízo. Mas aonde eu e minha família estamos hoje, pastor Jairo, aonde estamos hoje, por quê? Nós conseguimos enfrentar e viver, estar de pé, porque nós começamos o nosso casamento e o nosso ministério centrada não numa placa de uma denominação, mas centrada em Cristo. Então eu gostaria de ouvir os irmãos para contribuir, pastor Jairo, no momento que a nossa igreja está com um grande projeto através do nosso pastor. E eu estou insistindo nessa visão, nessa semana teológica. Obrigado. À vontade, sim, à vontade. Viram, né, como funciona? Está sempre sobrando para o doutor. Irmãos, não existe 99% dedicados a Cristo e 1% não. Não existe. Com Jesus ou é 100% ou não é nada. Tá? É por isso que quando ele começa a chamar
no início dos evangelhos, os apóstolos, é uma decisão radical, totalmente radical. É uma obediência irrestrita. A vida daquele que foi chamado por Jesus passa a ter sentido 100% em Jesus. Não é que não vai trabalhar, é que o trabalho tem a ver com Jesus. Não é que não vai ter lazer, vai ter lazer, mas o lazer tem a ver com Jesus. Tudo na vida passa a ter significado com Jesus. E é por isso que a obediência ao chamado, ela é fundamental. Eu até separei uma frase aqui de Dietrich Bonhoeffer, naquele livro que ele fala sobre o discipulado. Ele diz assim: ser discípulo significa dar determinados passos. Já o primeiro passo, que é consequência imediata do chamado, Jesus nos chamou, separa o discípulo de sua existência anterior. Ou seja, Jesus chamou, esquece seus propósitos, esquece aquilo que você imaginava, o jeito que você queria viver, esquece, porque o chamado de Jesus é um compromisso que exige uma decisão radical. Jesus disse isso em vários momentos: se você não aprender a deixar suas coisas, a sua família, os seus interesses, as suas coisas, e não seguir a mim, não está realmente dentro dessa chamada. Seguir a Cristo é uma decisão radical para a vida. Bom, contribuindo, eu entendo que não é que Ele quer que você desconsidere ou ignore tudo que você tem ou construiu, porque nós somos seres humanos pensantes, o qual Deus deu a nós a oportunidade de sonhar, de fazer, de acontecer. Mas é de apresentar em submissão a Ele tudo o que você tem e confiar de tal forma que Ele sabe o direcionamento futuro. Uma coisa muito certa na nossa vida como cristão é que nós, a partir do momento que nos deparamos com Cristo, tudo o que somos é revelado a nós por meio do Espírito. Mas tudo o que somos nele. Porque o que éramos antes não conta no sentido da graça, no sentido da prospecção da graça. Porque nós éramos pecadores, estávamos no pecado. De repente Ele nos tira das trevas para maravilhosa luz. Nessa luz você recebe um chamado específico. Você nasceu com um talento, você nasceu com uma habilidade, você nasceu com algo que já lhe foi dado por Deus, porque tudo vem dele. A palavra diz que nada é dado ao homem se do céu não vier. Então, essa é a nossa realidade com Cristo. Quando você se dedica em alguma coisa no reino de Deus, é simplesmente você sendo guiado pelo Espírito. Agora, eu e o Assir também tivemos uma jornada muito cedo no ministério. E tivemos muitas dificuldades para exercer por falta de recursos, né, para exercer a obra, por falta de até assessoria mesmo, de liderança. Nós éramos muito jovens, imaturos e estávamos sozinhos dentro de um contexto em que precisávamos de monitoramento, de auxílio. Mas a graça de Deus nos deu graça. É sempre assim, gente, não importa. Isso é a base do cristão. Se você está no fogo, não vai te queimar, entendeu? O Senhor vai estar lá na fornalha contigo. É sempre assim. Entretanto, é muito interessante. Eu até falei hoje de manhã um pouquinho ali com os adolescentes sobre o timer de Deus. Você precisa entender o tempo de Deus na sua vida. E você não vai fazer isso sozinho. Porque sozinho você vai ser sempre antecipar. Vai ser sempre antecipar. Porque nós somos ansiosos por natureza. Não é à toa que deixa lá, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando. Porque a gente é ansioso. Se alguém diz para você assim: olha, eu tenho um negócio para te dar. Meu Deus. Se você não dorme, porque você fica naquela ansiedade para que direção? O que ele vai fazer? Se disser então que é uma coisa que vai mudar a tua vida, meu Deus, aí você não vai dormir mesmo, porque somos ansiosos. Mas a graça de Deus tem sido derramada sobre as nossas vidas para dar direcionamento. O nosso direcionamento em Deus, em Jesus Cristo, vai ser sempre para o reino. Mas no reino você precisa ter discernimento. E o discernimento vem do Espírito. Se eu ter que me dedicar a Deus, é 100% sempre. Para aquilo que Ele tem a fazer, ontem mesmo eu falei, cuidado, porque o maior fracasso de qualquer cristão é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque você vai pensar que é Deus porque está dando certo. Vai pensar que é Deus porque você está tendo frutos. Vai pensar que é Deus porque você está
de certo modo até abençoando pessoas, mas Deus nunca te disse para fazer aquilo. Então isso é uma coisa que nós precisamos pensar e ter discernimento na hora de se relacionar ou fazer qualquer coisa envolvendo a obra e a missão que Deus tem para nós. Eu achei interessante a indagação que o senhor fez, e ouvindo o pastor Nascer e a pastora Tânia, também me fez refletir no que ontem nós conversamos com os jovens, né? Ontem nós tivemos uma atividade com os jovens, que a pastora Tânia nos ajudou a realizá-la, e a gente tratou sobre qual é a paixão do nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Onde está o nosso coração vai refletir se nós de fato estamos procurando Cristo ou não. Aí eu trouxe para eles uma ilustração sobre Madre Teresa de Calcutá. Eu sei bem que vocês conhecem aqui. Alguém chegou para ela e disse: olha, a senhora realmente ama os pobres. É impressionante o seu amor, Madre Teresa, pelos leprosos. Como é inspirador, como a senhora ama os vulneráveis. Ela olha para a pessoa e diz: não é bem assim. Eu amo Jesus, por isso que eu amo os pobres. Onde é que está o seu coração? Aonde está o seu coração vai apontar se o que você é e as coisas que você faz refletem o seu amor a Jesus. João, capítulo 1, verso 35 ao 37, vai demonstrar onde estava o coração de João Batista. João Batista, como precursor de Cristo, numa função entre a relação do Antigo Testamento e a entrada do Novo Testamento, como o principal dos profetas. Um posto hierárquico onde ele é comparado ao espírito de Elias, e ele tinha o espírito de Elias, mas ele não toma isso para si. Ele convida os discípulos dele e diz, versículo 35, ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus. O nosso coração vai estar onde nossas paixões estão. A paixão de João Batista era apontar para Jesus. Apesar de todas as habilidades, de todo o chamado, de toda a historicidade dele, ele diz ao discípulo dele: vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos do Cordeiro, é para ele. Então onde é que está o nosso coração? Às vezes o nosso coração usa Jesus como meio para obter algumas coisas. O que é que pode ser feito para mudar isso? Mudar a liturgia do meu coração, mudar a programação do meu coração, incentivar o meu coração a desejar aquilo que Jesus deseja e não usar ele como meio. Então eu acho que essa pode ser uma contribuição também. Com certeza, muito boa contribuição. Amados, o nosso tempo já se esgotou, já se encerrou, né? Mas eu quero colocar aqui, que legal ouvir esse A. Melhora esse A, então. Pastor Jário, lá no nosso almoço, nós temos mais 15 minutos. Tá? Nós vamos deixar umas crianças. Mas tá bom. Vamos colocar aqui a extensão daquela última pergunta que foi feita ao pastor Gipsy, porém agora eu quero colocá-la para os 3 palestrantes, quando fala sobre a escolha de líderes. E quem fez a pergunta colocou aqui, perguntando o seguinte: o papel que a Bíblia diz, fazei discípulos, pastor Gibson, pastor Assir, Matânia, ele é um papel somente do líder da igreja, ou dos líderes, ou de toda a membresia? Fazer discípulos. Fiquem à vontade para responder. A ordem de Jesus, em Mateus capítulo 28, é: pastores, vão e façam discípulos. É isso que está escrito? A instrução é para todos. Vão e façam discípulos. Na verdade, a grande comissão de Mateus, né? A gente às vezes olha muito para de Marcos, evangelizar, ir de evangelizar e pregar o evangelho a toda criatura, tal. Mas o evangelho, ele está atrelado ao fazer discípulos. Isso é um chamado para todos nós. Pode ser que você não tenha o dom de evangelista, que é discipulado, é seguir a Jesus e levar outros a seguirem ele também, de forma simples. Dá para entender? Discípulo é alguém que segue a Jesus e leva outros a seguirem ele. É isso que acontece com os 12 ali. O André, olha, ouvi falar dele, vai lá e fala para o irmão: ô Pedro, descobri, vamos lá. E André leva o irmão a Jesus. Aliás, esses dias eu vi algo que me chamou a atenção.
todas as vezes que André aparece na Bíblia, ele aparece levando alguém a Jesus. E é isso. Então, discípulo é alguém que decidiu seguir, é um aprendiz, é um aluno que está seguindo um mestre, e nós precisamos, cada um de nós, levar outros discípulos até Jesus. Então, vão e façam discípulos, batizando, batismo é consequência, a pregação alcançou, ensinando a guardar todas as coisas. Então EBD, ensino, é estudo bíblico, é pregação, até o dia que ele vai vir, porque ele estará conosco todos os dias. Então, discipulado é esse processo. E é natural, porque a gente está sempre influenciando alguém. Naturalmente na vida, você é exemplo para alguém de alguma coisa. É natural isso. Agora, quando nós estamos em Cristo, isso passa a ser intencional. E aí é que muda. Porque você começa a ter ações que refletem a Ele e que direcionam a Ele. E as pessoas, quando olham para você, elas começam a não enxergar você, elas enxergam o próprio Cristo. Ontem eu falei aqui, Moody diz, preguem em todo tempo, e quando necessário, falem, porque a sua maneira de viver vai estar sempre dando aos outros o exemplo de Cristo. Eu vou dizer uma coisa sobre discipulado. Naturalmente, eu gosto de falar, né? Isso é uma coisa, uma habilidade, com muitas mulheres comigo, né? Mulheres que comigo, né? Elas compartilham. E o Senhor usa muito isso na minha vida para evangelizar. Então, com muita facilidade eu evangelizo. Eu entro em um Uber, eu evangelizo. Eu saio do Uber, eu evangelizo. Eu entro numa loja, eu evangelizo. É natural. Eu começo falando de um botão da roupa e de repente estou falando de Jesus. É assim. É natural para mim. Entretanto, o Assi, acho que a última vez que ele tentou evangelizar, ele evangelizou um crente, né, amor? E aí, depois tem o processo. Porque assim, você falar de Jesus, ok. Agora o discipulado é caminhar junto. O discipulado, ele vai te levar para um passo além. E ele vai dar trabalho. Então, aquele que... Geralmente as pessoas não se comprometem muito com o discipulado por causa do trabalho. Por quê? Porque aí você vai se comprometer, né? E se comprometendo, vai ter o quê? Cobrança. Cobrança de você mesmo com você mesmo, naquilo que você vive. E segundo, a cobrança do outro que está te seguindo. Olha a complexibilidade. E aí você vai ter telefone 4 horas da manhã ligando para você dar uma informação, ou então para você ajudar em alguma coisa. Você vai ter mensagens absurdas no seu celular para você caminhar com essa pessoa. Você vai ser sempre consultado na hora dessa pessoa tomar uma decisão ou outra, porque ela está achando que você é uma referência para ela nesse sentido. O discipulado, ele vai te levando para isso. E aí você precisa de muita conexão com o Espírito Santo e com Deus para conseguir discipular. Porque você pode discipular uma pessoa errado, sabia? Existe o erro do discipulado errado. Como? Você não aponta para Cristo, você aponta para você. E aí é o erro. Então a gente precisa sim entender que o discipulado é uma necessidade e na nossa vida vai acontecer naturalmente. Mas precisa ser intencional e com comprometimento. Pastor Gibson. A salvação é um chamado ao discipulado integral. Todos os crentes, onde eles estão, são discipuladores. Todos os crentes, onde eles estão, são convidados, chamados a representar e refletir Jesus onde estão. E esse é o chamado para a salvação. Aonde estiver um crente, existe um discípulo. Aonde estiver um crente, existe um pastor. Imagine esse mundo tomado por pastores e pastoras que representam Jesus. No termo mais genérico da palavra, não apenas no chamado, mas como homens e mulheres chamados que refletem Jesus aonde estão, na sua vida profissional, na sua vida secular, na sua vida familiar, na sua vida relacional, porque discipular ou discipulado é convivência e relação. É na convivência e na relação onde Jesus é evidenciado. Ou seja, como o pastor Assir e a irmã Tânia já se referiram a isso, discipulado é uma postura de vida. Discipulado é uma postura de vida em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma ilustração, na verdade até uma experiência do pastor Exaltino Gomes, que eu já referi-me aqui sobre ele. Eu até indico que vocês procurem a obra dele. Ele já está com o Senhor, mas até mesmo morto ainda fala, né? E o pastor Exaltino, uma vez, ele se referiu à irmã Mariquita. A irmã Mariquita era zeladora do Seminário Batista em São Paulo. E ela só lavava as roupas dos seminaristas. O seminarista ficava doente, irmã Tânia,
Ela pediu autorização para entrar no internato. Ela é a única mulher que conseguia acessar o internato masculino. E ela ia lá fazer uma sopinha, pastor Jairo, para o seminarista, cuidar do seminarista. E o pastor Exaltino era professor da Faculdade Batista. E ela chegou ao pastor Exaltino, por causa da intimidade que eles tinham. E ela disse: pastor, como eu aprecio ver vocês estudarem a Bíblia. Eu sou analfabeta, eu não consigo nem ler a Bíblia. Como eu aprecio ver o senhor ensinar a palavra. Eu gostaria de estar num púlpito como esse que vocês estão, para ensinar a palavra de Deus, mas eu não sei ler. Aí ela disse para o pastor Exaltino: mas tem uma coisa que eu sei fazer. Eu sei lavar a roupa de vocês, e eu me sinto servindo a Jesus fazendo isso. Eu sei varrer o internato que vocês dormem, e eu me sinto servindo a Jesus fazendo isso. Então o que é ser discípulo? Ser útil, fazendo o que você pode para alcançar pessoas a Jesus. E só. Somente. Gravou a frase aí? Ser útil e fazer o que você pode para agradar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso. Para finalizar, a última pergunta, e já estaremos finalizando aqui a nossa mesa de debate. Para vocês três, pode afirmar: pregadores que falam o que o público quer ouvir, de fato, estão fora da centralidade de Cristo? Fiquem à vontade para responder. Deixa para o doutor agora de novo. Não, pastor, quero lhe ouvir. Bom, depende. Primeiro você tem que ver quem é essa pessoa por trás daquilo que está trazendo, né? Porque a vida dela com Deus vai falar muito mais do que aquilo que ela está dizendo. Porque a gente hoje tem muitos métodos, muitas metodologias, e principalmente a gente tem visto o púlpito sendo usado muito com a intenção de trazer as pessoas para aquilo que eu quero, ou para aquilo que eu espero, dentro daquilo que eu anseio, ou que eu acho que é sucesso. A gente tem visto muito isso. E de fato, quando você vai avaliar alguém, dizendo essa pessoa, ela está fora total de Deus ou não, você precisa ver se ele está pregando a palavra ou não. O que estiver fora a palavra, contra a palavra, ou até mesmo deturpando a palavra, porque os ajustes que a gente vê hoje, primeiro eu penso no que eu quero falar e depois eu enfio a palavra, né? Não é, vem inverso. Eu acho que isso tem acontecido muito. A internet tem sido um sinal gigantesco para nós nisso. Então, vocês que estão aqui, se quiserem qualquer informação teológica ou qualquer informação necessária dentro do contexto da tua igreja, daquilo que Deus tem para a visão da igreja, procure seus pastores, não vai para a internet, não acredite em tudo que é dito ali, e fundamente muito mais a sua percepção ao ouvir alguém. Se a palavra correta é igual os crentes de Bereia, tem que estar ali, ó. Vai seguindo. Saiu fora, gente, não merece ouvido. Porque onde a palavra não é bem aceita e vivenciada, nós não devemos ter ouvido. Nós não devemos ter ouvido. Eu acho que a partir desse princípio, embora julgar uma pessoa, se ela está de fato em Deus ou não, é mais complexo, né? Julgar aquele que está ali trazendo a mensagem. Então você vai para a mensagem que ele está trazendo, que é mais, com certeza, óbvio para você, quando você usa a palavra de Deus como essa ferramenta de análise. O problema de hoje, e assim generalizando, é que tem um tipo de pregação que ela está focada no ouvinte. É como agradar o ouvinte, tá? Tem livros publicados por editoras evangélicas que trabalham isso. Como comunicadores, pastores que somos, nós precisamos aprender a comunicar, né? Você vê que a Bíblia destaca a eloquência de Apolo. Era alguém que tinha facilidade de convencer por meio das palavras. Então, isso não é errado, isso não é um pecado, desde que esteja a serviço de Deus e da sua palavra. Agora, a pregação, ela está, e aí vamos lembrar aqui o que o pastor Gibson falou, ela está focada na pessoa ou em Cristo? Eu que faço a pergunta agora. Na pessoa ou em Cristo? Hã? Em Cristo na sua palavra. Mas ela ignora a pessoa? Não, ela precisa alcançar o coração da pessoa. O problema é o que as pessoas de hoje querem.
Então, Paulo diz lá em 2 Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensino correto, o ensino de acordo com a vontade de Deus. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, qual é a pregação que hoje conquista, que as pessoas têm coceira? É aquela pregação mais frufru, sabe? Aquela que eu vou dizer aqui, né? Vamos lá. Ele senta num banquinho, todo iluminadinho, com vozinha suave. Jesus te ama. Jesus, ai, pode tudo, porque você é especial, você é o melhor que há no mundo. Ai, se você não existisse, Deus ia se matar, porque Ele depende de você. Tudo tem a ver com... É isso aí, sabe? A gente precisa lembrar que sim, Ele nos ama. Ele fez isso por amar a nós e veio e morreu, mas o foco é Ele. Então, quando a gente fica muito felizinho com palavra que só mexe com o coração, aí tem alguma coisa errada. O que eu falei na sexta, acho que alguém falou, não sei se foi a Tânia ou o pastor Gibson. Irmãos, infelizmente, não é que eu sou contra coach, não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que pode ajudar muita gente, mas o púlpito virou lugar de palestra motivacional, de como ter prosperidade financeira, de como estar empoderado. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso pode ter utilidade para a vida em alguma área. Vamos dar uma palestra aqui segunda-feira. Eu acorde cedo, 5 horas da manhã, diga que você vai ser vencedor. Tá bom, vai lá, dá uma motivada. Mas o púlpito é lugar da pregação do evangelho e nada mais. Nada mais. O evangelho não é motivação, né? O evangelho é poder de Deus. E a gente precisa entender isso. É poder de Deus. Transformador. A verdade é que o púlpito não é lugar de autoajuda. O púlpito é lugar de ajuda do alto. É Ele que vem. Maravilha. Pastor Gibson, quer colaborar? Bem rapidamente, porque já fomos contemplados, né, por esse ensinamento tão maravilhoso. Irmãos, nós não podemos confiar no nosso coração. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Ele é um caminho tortuoso. Não dá para confiar naquilo que eu quero. É por isso que a função do pregador é apenas e nenhuma outra revelar o caminho reto, para se encontrar com corações tortuosos e endireitá-los. E esse caminho é Jesus Cristo. Alistair Begg, pastor assembleano inclusive, até comentarista da Bíblia Nova Almeida Atualizada, da carta de Tiago, ele diz que o pregador em momento nenhum pode ser refém das expectativas da plateia. Parecem ser palavras bem rígidas, né? Exageradas, duras. Mas essa é a visão das cartas paulinas, essa é a visão dos apóstolos que seguiram Jesus, essa é a visão da igreja primitiva, essa é a visão dos pais da igreja, essa é a função do pregador. Ter o coração convertido a Cristo, com discernimento suficiente, não para atender os nossos interesses enquanto audiência. Aqui eu sei que todos os irmãos são piedosos, mas precisamos saber que no nosso coração é enganoso. Não dá para atender o que nós queremos. Então o único remédio para uma sociedade antropocêntrica, firmada no homem, é Jesus. Essa é a pregação. E assim, pastor Gibson, e não é que a pregação ela não tenha também um fator curador, um fator de consolação. A mensagem consola, a mensagem mexe com a gente, a mensagem impulsiona a gente, mas essa não deve ser a motivação, porque é bem melhor vir aqui, gente, como pregador, pregar uma mensagem que vai agradar todo mundo, que vocês vão falar, aleluia, uhul, glória a Deus, oh, que coisa maravilhosa. É difícil vir aqui falar, você é pecador, você precisa se converter, é difícil, mas é a opção de João Batista. Quem queria pregar no deserto, mal vestido, comendo mal e anunciando, raça de víboras, você gostaria? Você iria lá para ouvir? Mas essa é a mensagem. Ninguém. Pastor, assim, e tem um acréscimo. Todos os outros temas, eles têm permissão para ser falado na pregação. Todos. Incondicionalmente, todos os temas, pastor Jairo, podem ser abordados numa pregação.
desde prosperidade a conversão de almas, todos, desde empreendimento, desde a saúde. Nós estávamos conversando sobre a teologia da saúde ontem, né? Todos podem ser transmitidos numa pregação, porém, todos esses temas, foi o que nós dissemos aqui na pregação, são súditos da realeza de Cristo. Se esses temas forem explorados e expostos sem a realeza de Cristo, desculpa, não é pregação. Maravilha. Uma pena que não dá continuarmos, porque... Gente, vamos almoçar. Vocês querem almoçar, Isso. gente, para. Não. Ano que vem, se Jesus não voltar, estaremos aqui de volta. E hoje à noite teremos 2 grandes cultos abençoadíssimos. E com certeza o Senhor vai tocar ao seu coração. Convide mais pessoas, convide sua família, seus amigos, porque vai ser uma noite marcante pela glória do Senhor Jesus. Pastor Assir, que Deus abençoe a sua vida. Pastora Tânia, que Deus abençoe a sua vida. Foi de grande valia a vossa colaboração aqui nesse momento tão especial. Pastor Gibson, Deus abençoe também a sua colaboração. Muito agradecido pela sua participação aqui conosco, tá bom? Pastor Jânio, Deus te abençoe também. E já passo a direção para ti. Você pode conduzir o encerramento da nossa programação. Deus abençoe a todos vocês e nos perdoe por não lhe atender, porque chegaram várias perguntas, mas o tempo não foi possível atender a todos, mas que Deus lhes abençoe. Amém? Uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece.